Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, estou de volta aqui no canal e vamos então dar continuidade aos nossos relatos. Como nós estamos no mês de setembro, durante este mês eu vou trazer 3 relatos sobre suicídio. Antes de eu começar o relato de hoje, eu acho muito importante eu deixar claro uma coisa aqui. Tem algumas pessoas que falam para mim: ah, mas você fala de suicídio, mas não conta detalhes, né? Do ato cometido pela pessoa. Gente, o negócio é o seguinte: eu não gosto de escracho, eu acho que não tem necessidade disso. E também eu acho que é um assunto bastante delicado para ser abordado. Eu jamais viria aqui abordar um tema como este de uma forma escrachada, sabe? Isso não é para mim, eu não sou dessa maneira. Eu tenho muito respeito em, em lidar com esse tipo de situação. Eu acho que é um assunto bastante sério e eu acho que não tem necessidade nenhuma de escrachar e dar detalhes de cada suicídio, né? Que, que eu já venho relatando, que já relatei aqui no canal. Eu acho que não há necessidade de colocar tudo nos mínimos detalhes, a forma como isso aconteceu, né? Eu acho que não precisa disso, como eu já falei, é um assunto bastante delicado e eu abordo isso de uma maneira com muito respeito e também deixando muito claro aqui que eu tenho muito respeito pelo meu público também. Então aqui não é um canal de escracho, tá? Então eu vou continuar abordando esses temas da mesma forma que eu já venho fazendo desde o início. E é isso. Esse é o recado já que eu queria deixar. Porque tem alguns engraçadinhos que fica me enchendo a paciência falando que é para mim dar detalhes de suicídio, de como ocorreu, né? Falar com bastante detalhes. Eu acho que não tem nada a ver, o propósito do canal não é este, ok? Bom, gente, e vamos então a mais um relato de suicídio aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre um suicídio que aconteceu na linha do trem e foi perto da minha casa. Isso foi há muitos anos atrás e eu morava assim uns 12 quarteirões para cima da linha do trem. Quando isso aconteceu, gente, foi um choque, assim, sabe? Foi uma coisa horrível, foi uma coisa horrorosa. E imediatamente os boatos correram. Teve muitas pessoas que desceram na linha do trem para ver. Era um homem que havia se jogado, né, na frente. E a cena vocês já podem imaginar. É uma cena de filme de terror, uma coisa horrível, pavorosa e bastante, nossa, bastante triste, né? Eu acho que uma situação assim requer tanta, nossa, tanta delicadeza, né? E exige muito respeito. Então, muitos curiosos foram para ver a cena, né? Toda essa cena de terror. Eu não fui no dia que aquele homem se suicidou, se jogando na frente do trem, né? Então eu não fui naquele dia. E eu jamais iria também, sabe, gente? Eu não me sinto bem. Eu acho que para mim isso é muito forte, traz muito sofrimento. Então eu não fui, mas muitos curiosos desceram
para a linha do trem para ver, né? E foi muito comentado, saiu no jornal aqui da cidade e foi perto da minha casa, então foi uma coisa horrível. Bom, passaram-se 2 anos deste suicídio e um dia eu decidi ir na linha do trem, né, para ver aonde aconteceu essa tragédia. 2 anos depois, então eu fui lá. E, e eu vou contar, gente, o que foi, né, que aconteceu comigo quando eu fui na cena deste suicídio. Quando eu cheguei, conforme eu já ia chegando perto da linha do trem, eu já foi me dando uma angústia, sabe, uma tristeza muito grande. E quanto mais eu me aproximava do local, mais isso era intenso em mim. Então, eu tinha aquela sensação de tristeza muito grande, muita angústia também. E eu fui, cheguei na cena ali, né, do local, no qual havia então acontecido, né, o suicídio. E eu fui bem no local, bem no exato local onde aquele homem se jogou na linha do trem. E eu fiquei bastante angustiada, eu chorei um pouco ali e não vi o espírito daquele homem, eu não vi, mas eu senti muito cheiro de sangue. Era como que se acabasse de ter acontecido aquele suicídio. O cheiro de sangue era intenso, gente. Eu senti muito cheiro de sangue. Era uma coisa muito, muito forte isso. E eu fiquei ali um pouquinho, orei pela alma daquele homem, né? E, e eu fiquei ali por alguns minutos olhando aquele local, né? Meio assim, em silêncio, né? Orando por aquela alma que necessitava de muitas orações naquele momento. Então eu fiquei ali quieta, orando, refletindo também, né, sobre a morte, sobre a vida. E foi um acontecimento muito triste e foi inesquecível também. E para vocês terem uma ideia, gente, como a coisa foi horrível, como foi terrível isso, depois de alguns dias que aquele homem havia se suicidado, só para vocês terem uma ideia de como a coisa foi horrível. Conforme ali as pessoas passavam pelo local, porque era um local de acesso de trabalhadores, né? Pessoas que tinham que passar por baixo da linha do trem para ir trabalhar. E para vocês terem uma ideia, teve gente que chegou a achar dedos, partes assim do corpo, né? 3 dias depois do suicídio. Então foi uma coisa macabra, uma cena realmente de terror, né? Foi, foi horrível aquilo, foi inesquecível. Eu nunca esqueci isso. Eu me lembro que na época foi muito comentado. Eu acho muito triste as pessoas ficarem, né, tirando as conclusões, falarem um monte de bobagens, não sabe por quê, né? O que levou a pessoa de fato a cometer um suicídio. Então você escuta muita abobrinha para cá, para lá, um fala uma coisa, outro fala outra, tudo sem saber, tudo sem conhecer a pessoa. Eu acho isso, gente, uma falta de respeito muito grande, sabe? Eu acho que nós devemos ter respeito com a pessoa. Eu acho que não, né, você não tem que ficar tirando suas próprias conclusões sobre o que aconteceu, ainda mais julgando e condenando, né, o ato da pessoa. Quem somos nós para julgar e condenar e falar que foi errado, que foi certo, né? Eu acho que
nós temos a nossa própria vida e nós iremos arcar com as nossas responsabilidades. Nós somos livres para fazer o que nós bem quisermos com nossas vidas, mas também seremos responsáveis pelos atos cometidos. E diante, então, deste acontecimento, eu encerro o vídeo por aqui. E foi um acontecimento marcante, inesquecível, e que me coube naquele momento, né, fazer muita prece, porque eu sabia que aquele espírito estava num profundo sofrimento, né, decorrente do próprio ato que ele mesmo teve. E é isso, gente. Beijo.